Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 20 de abril de 2023 e o título é A Luz na Escuridão. Quantas e quantas vezes você precisou do caos para subir um degrau na escala evolutiva? Hoje estamos no meio de uma imensa tempestade e, apesar do desconforto, devemos a ela o despertar que nos fez enxergar tantas ilusões. Não fossem essas aberrações, talvez estivéssemos ainda hoje hipnotizados diante de uma telinha, absorvendo toda sorte de manipulações. Há 2 anos, nos jogaram em isolamento com a intenção de incrustar em nossas mentes programações indecentes. Contudo, ao invés de nos prostrarem diante das caixas pretas em nossas salas, nos jogaram justamente aos questionamentos necessários à nossa sobrevivência fora desse teatro abjeto. Hoje, quando olho para trás, o que me vem imediatamente em ondas gigantescas é um sentimento de gratidão que transborda. Foram tantos medos, desgastes e conflitos, mas se me perguntassem, você passaria por tudo isso novamente ou preferiria continuar no conforto da caverna? Sem ao menos piscar, eu responderia sim, sim, 1000 vezes sim. Nada supera a sensação de plenitude e liberdade que o conhecimento e a verdade nos trazem. Sei que ainda há um longo caminho a percorrer, muitos segredos a desvendar, contudo, disposição não me falta. As dificuldades passadas e as lições aprendidas são o combustível que me movem a buscar o próximo patamar. E nos dias mais difíceis, quando o desânimo começa a rondar, eu me lembro do que já fui, de onde vim, das tamanhas conquistas e que não há mais como retroceder. Saímos da escuridão, passamos pelo desconforto da luz nos ferindo os olhos desacostumados a ela. Hoje sabemos o valor de cada passo dado, de cada tombo, cada arranhão e cicatriz. A luz ampliou nossos horizontes e mudou a perspectiva de nossas vidas. Quanto mais claro o caminho, mais a paisagem se mostra. E como ela é maravilhosa. Entramos no trem sem conhecer o destino. Saímos de uma estação sombria. Atravessamos túneis, cambaleamos em trilhos instáveis, mas persistimos na viagem. Vivemos tempos incríveis. Sim, incríveis para aqueles que conseguem ver além das aparências, pois podemos ver a intensa luz onde muitos só enxergam escuridão. Que a viagem prossiga, trazendo para nossa bagagem os mais belos souvenirs: amor, fé, conhecimento, verdade e gratidão. Ouço o apito do trem, a próxima plataforma se aproxima. Preparem os olhos e corações para a radiante luz ao final desse grande túnel que anuncia o início de um novo tempo. Pois é, né? Esse texto é de 2023. E a gente ainda continua no meio da tempestade. Aliás, a tempestade se acentuou, né? Hoje ela está mais, assim, mais forte, mais evidente, né? As verdades, né? Que ela vem arrastando, que ela vem fazendo aflorarem, está mais acentuada. Estão mais acentuadas, né? Então, mas aqui nesse texto eu escrevi justamente sobre como começou, né, para muita gente esse caminho, né, de despertar, de questionar, com aquele e que começou com o nosso, para muita gente, né? Algumas pessoas já acessaram essas informações há muitos anos. Tem gente aí que está há muitos anos falando a respeito. Mas para uma grande parte de pessoas, a fichinha caiu mesmo na época do isolamento, né?
Se estiver ouvindo barulhinho, é o meu cachorro aqui roendo um negocinho aqui. E quando nós fomos, né, ficamos em isolamento, nós passamos a questionar algumas coisas que não faziam sentido, né, naquela época. E que ainda, quando eu escrevi esse texto, ainda não estavam sendo divulgadas. Hoje, muita coisa do que se foi dito lá atrás, que muitos questionaram e que foram chamados de negacionistas, de tudo quanto é nome, né? De teóricos. Hoje as coisas estão se comprovando. Hoje tudo o que a gente questionou lá atrás, hoje está aparecendo aí como se concretizando, né? As nossas dúvidas realmente estão hoje sendo sanadas. Os argumentos que a gente tinha, que eram muito contundentes, né, muito robustos, hoje estão se comprovando, porque realmente para a gente era até óbvio, né, fazer aqueles questionamentos. Porque muitos de nós, apesar de ser uma situação totalmente diferente de tudo que a gente já havia vivido, né? Uma situação totalmente inusitada, muitos não sentiram medo, né? Sentiram. Eu posso falar por mim. Eu não fiquei com medo naquela época. Eu não tive medo. Eu achava que, até porque eu acho que ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, eu fiz os questionamentos, não entrei naquela onda de medo. Então, como eu não entrei naquela onda de medo, eu conseguia ainda raciocinar de uma forma lógica, sem entrar na manipulação, porque algumas coisas eram muito óbvias. Muita gente repetia algumas falácias sem parar para pensar. E quando você questionava e falava, mas pensa, veja isso, veja aquilo, você argumentava, as pessoas se irritavam até, eram agressivas. Cheguei a ouvir de pessoas que eu comecei a questionar algumas coisas, de falar, eu não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso com você. Porque justamente quando você tem bons argumentos e a pessoa não tem como rebater aquilo, o que que ela faz? Ou ela te agride ou ela foge do assunto. E te trata como se você fosse a pessoa mais errada do mundo, simplesmente porque você está tentando pensar, você está formulando raciocínios, você está questionando o que deveria ser o correto, todo mundo questionar, porque as coisas, todas as descobertas, todos os avanços tecnológicos e todo o progresso que a gente conseguiu até hoje, eles nasceram de questionamentos, de dúvidas, de pessoas que começaram a pensar, raciocinar em cima de certas coisas, e através desses raciocínios as ideias novas surgiram e invenções surgiram. Então, questionar deveria ser algo visto como uma coisa positiva. Mas, como as pessoas foram manipuladas através do medo, qualquer um que viesse com algum tipo, colocar algum tipo de dúvida naquilo que estavam martelando tanto na cabeça deles, era visto como uma pessoa nociva, como um inimigo até, né? Então a gente viu comportamentos aí, e é impressionante como o medo ele pode transformar as pessoas até pessoas que você conhece, que tem boa índole, mas como o medo as transforma, às vezes, em algo muito cruel, né? A ponto de delas, a gente viu aí pessoas que denunciavam vizinhos porque eles não pensavam da mesma forma, né? E eles, de uma certa forma, quantas vezes naquela época a gente viu pessoas, né, sendo apreendidas porque estavam sem o acessóriozinho lá, que hoje se comprovou, né, inclusive a própria pessoa, né, que, que
fez a propagação disso, que, se dizendo um grande cientista, a autoridade sanitária, depois ele mesmo revelou que isso não tinha nenhum tipo de comprovação científica, né? Era só pensar um pouquinho, né, gente? Usar o conhecimento que a gente tem, né, que a gente adquiriu no decorrer da vida, pensar um pouquinho que a gente chegaria a essa conclusão, sem precisar que anos depois a própria pessoa declarasse isso, né? Quem fez essas imposições. Então, nesses momentos, né, catastróficos é que a gente descobre realmente a essência das pessoas. E isso, eu estou falando dessa situação que aconteceu há 4 anos atrás, mas recentemente a gente viu aí, né? Teve aqui uma catástrofe aqui no Brasil, e que neste momento a gente viu a índole das pessoas também, né? Quem era do bem e quem não era. Quem se aproveitou da situação e quem foi lá auxiliar. Então, esses movimentos são muito eficazes para mostrar para a gente quem é luz na escuridão. Quais são os pontos de luz na escuridão? E que há muito mais luz do que escuridão. Porque, na verdade, onde há luz, a escuridão não sobrevive. Onde a luz entra, a escuridão padece, né? A escuridão, ela não cria nada. Ela só encobre a verdade, mas onde a luz aparece, a verdade é exposta. E hoje a gente está vendo esse movimento da luz crescendo e expondo toda a escuridão, coisas que a gente sequer imaginava. Uma boa parte, né, não imaginava. Quem naquela época fez os questionamentos, aliás, aquele isolamento serviu justamente para que as pessoas se voltassem para buscar conhecimento, para buscar informação, que elas foram forçadas a parar a vida delas. E aí elas se voltaram para dentro delas e aquele bichinho do questionamento mesmo, né, da curiosidade, fez com que ela se movimentasse para acessar certas informações que eram importantes. Então, assim, foi um movimento da luz também, para justamente jogar, clarear o que precisava ser mostrado, botar a luz ali onde precisava ser visto, e a faxina realmente acelerar, né? A gente está passando por um processo de faxina no planeta, mas a coisa acelerou de uma tal forma que agora está tudo sendo remexido, né? O barco realmente está balançando e cada dia as coisas se aceleram mais, o que é ótimo, né? O que é muito positivo, porque a gente precisava realmente entender, muita gente precisa entender como é que funciona o jogo e aprender a movimentar as peças e para caminhar para uma vitória dos jogadores da luz, né? E derrubar aí esse povo que controla e que manipula de forma cruel as pessoas, que engana as pessoas, né? E essas situações trouxeram tantos conflitos, tantos afastamentos, tantas separações para quem entrou na narrativa. E essa narrativa ainda até hoje continua, mas a gente está vendo aí o jogo virando, a gente está vendo uma mudada no cenário, o que é muito bom, né? Então, assim, a gente está realmente vendo agora a luz no fim do túnel. E a gente tem mais é que comemorar, né? Essa expansão de consciência de uma boa parte das pessoas,
A gente vê que as pessoas estão ficando um pouco mais acessíveis a entender as coisas que há algum tempo atrás eram inaceitáveis para muita gente. Hoje elas estão vendo coisas que foram ditas lá atrás se concretizando, né? Coisas que foram chamadas de teorias, hoje estão aí sendo expostas. Então, isso está dando credibilidade para aquelas pessoas que, a princípio, eram vistas como fora da curva, né? Fora da casinha. Hoje, tudo que está sendo mostrado faz com que essas pessoas hoje sejam vistas de uma outra forma. Que realmente, naquele momento, elas enfrentaram uma situação que estava totalmente fechada, contrária a elas, né? A maioria, né, a massa estava sendo conduzida de uma forma que elas pareciam ser o adversário. E hoje a gente está vendo que realmente essas pessoas que naquele momento persistiram nos seus posicionamentos, enfrentaram, né, a maioria das pessoas e enfrentaram o sistema, tentando, não entrando na manipulação, hoje estão sendo, estão comprovando que elas tomaram a decisão mais acertada e estão aí hoje para dar o suporte para aquelas pessoas que a princípio duvidaram do que elas diziam, muitas vezes as rechaçaram, as isolaram, as afastaram, mas hoje as coisas estão tomando o rumo que a gente esperava, né? Uma evolução realmente de consciência do nosso planeta. Então, a luz está crescendo, há muito mais luz do que escuridão, e a luz no fim do túnel, né? Eu sempre falo do mito da caverna, né? De Platão, que para mim é o que a gente sempre viveu, que a humanidade sempre viveu, em várias fases, sempre isso foi sempre se repetindo. Mas hoje a gente está vendo aí uma grande quantidade de pessoas aí acessando essa luz e saindo da caverna. Então, é algo para a gente comemorar, ficar muito feliz que a gente agora tem como vislumbrar essa luz radiante, maravilhosa, no final do túnel, tá bom? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.